Pronto. Aqui, né, a frequência aqui está ótima, né, excelente. Olha, gente, sejam todos vocês muito bem-vindos, né, muito bom estar aqui, não é, com vocês. E realmente, não é, o meu objetivo... o Denis está aqui, o Denis é da nossa turma da manhã, não é, porque houve realmente um desencontro, e alguns colegas, não é, eles perderam o link dessa reunião. Aí eu mandei, né, torpedinho para todo mundo, que quem não pudesse estar comigo de manhã, se tivesse realmente, né, uma disponibilidade para estar agora, ótimo, né? E o Denis é o nosso colega da manhã, né? Muito bem-vindo, Denis, tá? E esse nosso encontro hoje é exatamente para exatamente, né, comentar um pouquinho para vocês, dar um pequeno feedback sobre a nossa contestação, não é? Professora, tem algum grupo no WhatsApp? Ou as dúvidas estão sendo tiradas por aqui? Fernanda, não vocês criaram, se eu não me engano, vocês criaram um grupo de WhatsApp na nossa turma, não foi? Aí, se vocês quiserem, não é, me incluir, não é, incluir os outros colegas, eu lembro, acho que foi a Lia criou, não é? Eu acho que eu me lembro que alguns colegas tinham criado, não é, esse grupo. Aí eu vou até colocar novamente aqui o meu celular, se vocês quiserem criar, não é? Ou me incluir, 999985436. Aí vocês podem me incluir, tá certo? Tá, Taslana, joia, tá, tudo joia, Taslana, é muito bem-vinda. Eu estava vendo aí informática, não estava sabendo. Lindos, e hoje eu queria realmente dar um feedback para vocês sobre a nossa primeira contestação, tá? Exatamente fazer alguns comentários, e eu até já coloquei no nosso material didático ali, em nota de aula, eu coloquei um espelho dela, porque essas contestações realmente, né, esses casos aí, nós já tratamos, não é, em sala de aula em semestres passados, então elas já estão ajuizadas, não é? E esse modelo aí, que está até em nota de aula, está até assim, espelho, não é? Primeira atividade para a AV3, não é espelho, tá? Alguns colegas também perguntaram para mim se eu iria fazer prova objetiva esse semestre, mas eu acho que não é o caso, tá? Eu acho que a nossa proposta realmente é saber desenvolver contestações, então eu vou continuar, não é, nessa dinâmica, tá? Até o final do semestre, se a gente realmente, né, não voltar na forma presencial. Porque eu não sei se vocês estão sabendo, mas o final do nosso semestre ele foi prorrogado até o dia 5 de julho, não é? E do dia 5 de julho a 31 de julho, ficarei exatamente para aqueles alunos que, por algum motivo, né, muitas vezes você não tem acesso à internet, você não tem um computador, ou você não tem um smartphone, a gente sempre tem de contar com essas possibilidades, tá? Então, do dia 5 até o dia 31 de julho, a gente vai tentar exatamente, não resgatar esses alunos, não de alguma forma que não tiveram como acompanhar as aulas na modalidade remota, tá? Mas eu acredito que eu posso, liberar vocês um pouquinho antes do dia 5 de julho, tá? A Taslana está dizendo... tudo bem. Então, queridos, aqui eu vou ficar, eu vou agora abrir uma outra tela, tá certo? Mas se vocês quiserem me perguntar, por favor, utilizem o áudio, que agora eu vou sair dessa tela e vou para uma outra, tá? Que é exatamente a do nosso espelho. Falando sobre a nossa contestação, a gente vai ver, que o nosso assistido nessa primeira contestação era o Inácio, não é? E realmente foi impetrada contra ele uma ação de alimentos pela filha dele, né, pela Luiz Caterine, tá? E a primeira coisa que a gente vai ter, não é, de sempre que eu pedi para vocês, para a gente observar, seria exatamente o quê? Primeiro, a gente ter todo o cuidado em direcionar, não é, para a vara própria, né, para a vara exatamente onde foi distribuída aquela inicial. Nesse caso aqui, ela está realmente, a gente deveria direcioná-la para a primeira vara de família, não é? Colocar o número do processo e abaixo do número do processo colocar o quê?
a contestação, né, em ação de alimentos. Se vocês quiserem acompanhar o que eu estou falando, é só aí ali no Unifor Online, no material didático, que eu coloquei exatamente essa contestação já produzida. Aqui, ela está até no primeiro, o primeiro arquivo do nosso material didático, tá? Tá, a primeira atividade, contestação AV3 espelho, tá? Se vocês quiserem acompanhar aqui a minha leitura, tá? E quando a gente vai dar o nome da nossa contestação, é interessantíssimo que a gente use o mesmo nome que o autor usou, não é? E aqui, nesse caso, seria contestação em alimentos, tá? Eu sempre peço, não é? Sempre pedi para vocês o quê? Qualificarem totalmente o nosso assistido, né? O contestante, o requerido. Por quê? Eu acho que vocês lembram essa declaração de hipossuficiência, esse novo modelo que a Defensoria Pública está utilizando, que eu até pedi que vocês preenchessem, ele traz muito poucas informações, né, sobre a pessoa. A gente agora só tem um espaço bem pequeno para colocar o nome do nosso assistido, o CPF e o telefone, e mais nada. Aí tem todas aquelas prerrogativas da Defensoria Pública, aí lá embaixo a gente data, né, e a pessoa assina. Então, ali não tem o espaço, né, para a gente ter uma qualificação de acordo com o CPC, que com o CPC exige, não é? Então, aqui, né, eu sempre peço que nas contestações vocês qualifiquem totalmente o contestante, o requerido, a requerida, que é exatamente o nosso assistido, tá? Aí a gente coloca estado, nacionalidade, estado civil, profissão, o RG, CPF, não é? O endereço com o CEP, não é? O telefone, e a gente não informa, não é, o endereço eletrônico, exatamente porque essas pessoas, porque eu continuo exatamente na mesma dinâmica da gente trabalhar, não é, em convênio com a Defensoria Pública, e nós sabemos o quê? Se a gente coloca o endereço eletrônico ali, a pessoa pode ser até intimada posteriormente por esse endereço eletrônico, e pode ser que ela perca, não é, o acesso dela ao e-mail, que ela esqueça a senha, e aí ela vai ser prejudicada, tá? Então, a qualificação completa, e a gente sempre tem de lembrar o quê? Que a autora, numa ação de alimentos, como é o nosso caso, é a filha, tá? E ela foi, nesse caso, por ela ser menor em púbere, ela foi representada pela mãe dela, a senhora Letícia Maria da Costa. Uma outra coisa que eu quero que vocês, né, atentem, principalmente nas próximas contestações que a gente vai fazer, tá? Sempre vejam, né, exatamente até, porque eu não estou conseguindo passar os processos completos para vocês. Então, eu estou passando o quê? Exatamente todos os elementos que tem numa inicial e também, né, a versão do contestante para vocês poderem elaborar exatamente a peça. Mas sempre observem o quê? Que é exatamente até uma preliminar, que a gente pode até arguir, que é o defeito de representação. Sempre lembremos o quê? Que menores impúberes são até os 16 anos de idade, e eles são representados pelo genitor, não é? E aí, qual é a consequência? Se é um menor impúbere, só o genitor, o representante legal, é que tem de colocar a procuração nos autos, tá? Agora, se a pessoa, se o menor for um menor púbere, ou seja, né, relativamente incapaz, entre 16 e 18 anos, ele não será representado, ele será assistido, e qual é a outra consequência? Tende a haver procuração também, né, nos autos desse menor entre 16 e 18 anos. Então, a procuração não só do representante legal, tá, mas também, exatamente, não do próprio menor, tá certo? Eu só estou olhando aqui se algum de vocês está me perguntando alguma coisa. Queridos, e nós precisamos qualificar, não é necessariamente, nós precisamos qualificar o autor ou o representante legal, não, porque ele já está fartamente qualificado na inicial, tá? E aí fica na opção de vocês, porque a gente pode muito bem, não é, nessa contestação, ter dito o quê? Que o Inácio da Costa, não é, vem apresentar contestação nos atos da ação de alimentos, que lhe é movida pela Luísa Caterine Costa da Silva, que é a filha dele, não é?
representada por sua genitora, senhora Letícia Maria da Costa, já fartamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, não é? Por exemplo. Então, né, fica aí exatamente na opção de vocês qualificar novamente o autor ou não, tá? Aí, continuando a contestação, a gente teria, não é, aqueles tópicos da Defensoria Pública, primeiro da justiça gratuita, não é? Depois aquele tópico, né, do registro de atuação da Defensoria Pública, o núcleo de resposta do réu, tá? Exatamente já indicando, não é, para o juízo que o contestante ele foi direcionado ao núcleo de resposta, que nós atuamos exatamente em convênio com a Defensoria Pública, especificamente com o núcleo de resposta do réu. Aí depois aquele parágrafo do pedido de intimação pessoal do contestante, porque nós sabemos o quê? Que a gente tem de pedir que as intimações que elas sejam direcionadas ao contestante, para ele, a partir daí, procurar o defensor público, não é, que vai, não é, continuar a sua defesa, né, o patrocínio exatamente da sua defesa. Eu pergunto, até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Tá tudo ok? Posso passar adiante? Ok. Aqui, tudo bem. Aí, queridos, aqui é o primeiro detalhe, né? Que eu vi que alguns de vocês observaram e outros não. Primeiro, no nosso relato, eu tinha colocado o quê? Que tem uma medida protetiva contra o Inácio, né? Então, a primeira coisa que a gente faz no caso de medida protetiva, né, principalmente quando o juiz, na decisão interlocutória, ele vai exatamente já agendar uma audiência de conciliação e mediação, seria o quê? Ora, o Inácio tem medida protetiva. Então, como é que ele vai poder, não é, comparecer a uma audiência de conciliação e mediação junto lá, não é, com a mãe da Luíse, se ele não pode se aproximar dela, né? Ele corre até o risco de ser preso em flagrante. Então, o que que a gente faz? A gente abre exatamente uma preliminar que ela nem está no CPC, mas as preliminares do CPC, o rol delas não é exaustivo, né? É um rol exemplificativo. Então, a primeira preliminar que a gente iria abrir aqui, realmente nesse caso, é a primeira e única, não é? Seria o quê? Da impossibilidade de comparecimento à audiência de conciliação e mediação por existir medida protetiva em desfavor, não é, do contestante. Então, a gente abre esse tópico e vai pedir o quê para o juízo? Que ele dispense, não é, o contestante do comparecimento à audiência, né, de conciliação e mediação, sem configurar o desrespeito à justiça, não é? O que normalmente acarretaria se a pessoa ela simplesmente não comparecesse. E aí, nessa preliminar que a gente abre, não é, da impossibilidade, né, do comparecimento, né, do contestante, audiência de conciliação e mediação, por existir medida protetiva em seu desfavor, aí a gente faz aquele relatozinho dizendo o quê, não é? Que realmente existe uma medida protetiva, não é, originada do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente cita realmente o número do processo, não é? E vai pedir o quê, não é? Requer, não é, que realmente seja dispensado o comparecimento dessa pessoa. Aí a gente, não nós tentamos fazer isso, mas o que que a gente sempre vai informar ao nosso assistido, não é? Que eu sempre até, eu e a Regina conversamos com vocês lá no início do semestre, é que mesmo havendo essa medida protetiva, ele vai ter de ir, mas a gente sempre avisa o contestante o que, olha, tente chegar bem antes, né, pelo menos uma hora antes do horário, né, da audiência de conciliação e mediação, e informe ao diretor ou à diretora, não é, lá da vara, que existe uma medida protetiva, para ele informar o juiz e para não colocar os dois, não é, numa mesma sala, porque não pode haver realmente esse contato, não é, entre eles. Então, a gente tenta abrir, não é, exatamente essa oportunidade do contestante não se confrontar com aquela pessoa
que ele, né, está proibido por sentença judicial de se aproximar, tá? Porque, na maioria das vezes, o que acontece, o juiz, ele não abre essa contestação antes, ele só vai olhá-la se não houver acordo, né? E muitas vezes, e se ele marcou uma audiência de conciliação e mediação, é porque ele não observou que existia uma medida protetiva, porque se existe, não há como marcar uma audiência de conciliação e mediação. Então, essa seria a preliminar, tá certo, dessa contestação, tá? E aí, queridos, a gente passaria exatamente, não é, para o resumo da inicial. O resumo da inicial sempre vai ser uma coisa mais simples para vocês, não é? Nessas contestações que estão sendo produzidas aqui, né, nessa modalidade remota, porque eu já costumo colocar para vocês, até para dizer o que está na inicial, eu já costumo colocar, né, um bom resumo da inicial, e só peço o quê? Que vocês organizem por tópicos, tal e qual tem naquele nosso esqueleto, não é? Naquele checklist, né, da contestação. Porque quando vocês colocam, né, o resumo da inicial por tópicos, fica muito mais fácil, né, para mim corrigir, não é, para ver se não faltou nada de importante no resumo da inicial, como, não no dia a dia, para o juízo também, que vai analisar, fica muito mais fácil a visualização. Então, eu peço que vocês, quando forem elaborar o resumo da inicial, vocês organizem por tópicos, tá? Que fica assim a visualização bem mais clara, tá? E aí no resumo da inicial, a gente coloca exatamente a versão da autora, que é a Luíse, não é? Porque, observem bem, numa ação de alimentos, não é, envolvendo o menor, o autor, não é, ou a autora é o menor, não é? E a voz é do menor. Agora, já numa ação de guarda, não é? Aí a gente vai ver que não. Quem é o polo ativo, não é? É a pessoa, é o genitor que quer regular a guarda de determinada maneira, e quem é o polo passivo, o outro genitor. Então, quando a gente fala sobre guarda, o polo ativo e o polo passivo, por exemplo, são os genitores do menor. Agora, numa ação de alimentos, não. A voz sempre é do menor. E aí, no resumo da inicial, a gente iniciaria da seguinte forma, né? A autora sustenta em sua petição inicial que aí seus genitores, não é, teriam mantido união estável, como eu coloquei lá para vocês, não é? Que realmente o genitor, ele não estaria, né, sempre exatamente esse tempo verbal, que ele abre uma dúvida em relação à versão autoral, porque vocês sabem que o resumo da inicial, a gente nós não iniciamos ainda a defesa, né, do nosso assistido. A gente tem de ser o mais imparcial possível, mas isso não significa dizer que nós não podemos utilizar um tempo verbal que ele traz alguma dúvida sobre a versão autoral, não é? Como a gente colocaria aqui, não é? O requerido não viria prestando auxílio financeiro, não é? A genitora da menor, né, sua genitora, não possuiria renda suficiente, não é, para manter sozinha suas necessidades, tá? Então, sempre colocando, não é, esse tempo verbal, não é, exatamente já para abrir espaço para a nossa defesa que vem lá nos fatos, tá? E quando a gente termina o nosso resumo da inicial, então a gente vai citar qual foi o teor da decisão interlocutória do juiz, não é? Nesse caso, a gente vai ver o quê? Que o juiz, claro, que a Luísa Caterine, que ela comprovou que era filha, não é, do seu Inácio. Então, realmente, para o juiz, não há dúvidas em relação à obrigação alimentar dele. E o que o juízo fez, não é, nesse caso? Ele já, não deferiu alimentos provisórios no valor, não é? Ele fixou alimentos provisórios no valor de 35% sobre a remuneração, não é? Ele fixou exatamente um valor, não é, até menor do que a Luiz Caterine, não é, tinha exatamente, não é, já proposto, tá?
Desculpe, né? Desculpe, eu me equivoquei. A Luísa Caterine pediu 35%, não é, em relação aos alimentos provisórios, e o juiz deferiu 25%, tá? Então, né, a gente finaliza o nosso resumo da inicial, dizendo tudo que foi alegado, não é, na inicial, depois exatamente o que ela pediu de alimentos, não é? E ao final, o que o juiz realmente ele concedeu de alimentos provisórios, que aqui no caso foi 25%, não é, dos vencimentos dele, tá? Tudo bem até aqui, queridos? Fizeram mais ou menos assim? Ok. Depois do resumo da inicial, a gente vai olhar o quê? Dos fatos, não é? E vocês podem lembrar que lá naqueles nossos modelos tem assim até contestação em ação de alimentos com tópicos, não é? Exatamente, esses tópicos, claro que vocês estavam aí totalmente à vontade, mas eu gosto muito, né, da contestação com tópicos. Qual seria o primeiro tópico aqui? Exatamente do pedido de reconsideração, né, dos alimentos provisórios arbitrados por contrariarem o binômio necessidade-possibilidade, que é o binômio norteador das relações alimentares, tá? Por quê? Porque a gente vai ver, não é, até pela entrevista que eu coloquei ali para vocês, não é, que o Inácio, ele não pode pagar 25%, não é? Ele não pode pagar os 35% que a Luíse pediu, e nem muito menos os 25% que foram arbitrados pelo juiz. Claro que se ele pudesse pagar os alimentos provisórios no valor de 25%, conforme, né, a decisão interlocutória, então claro que a gente nem colocaria esse tópico aqui. Mas a gente viu lá no relato que eu coloquei para vocês que ele não podia pagar os 25%. Ele podia pagar só quanto? 15%, né, do valor arbitrado. Queridos, e aqui, a partir dos fatos, é que realmente a gente vai ver que talvez seja a parte, não é, mais íngreme da contestação, porque a gente vai ter realmente, né, de expor de uma, como a gente sempre vem falando para vocês, não é, lá nos nossos encontros, lá no Bloco Z, não é, que nós temos realmente, não é, de ter uma redação legal, tem de ter realmente uma redação lógica, para a gente até poder, não é, exatamente exercer algum patamar de convencimento, não é, do juízo de família, para que ele possa realmente favorecer, não é, o nosso contestante. E nós sabemos o quê? Não é, já de antemão, que não adianta, não é, o contestante, o Inácio, ele tentar se furtar disso daí. O máximo que ele pode fazer é adequar o valor dos alimentos, tá? E aí, não é? Um primeiro tópico que a gente coloca nos fatos, que é sempre muito simpático, já é assegurar o juízo de quê, não é? Que realmente, em nenhum momento, o Inácio ele quis se furtar à sua obrigação, que ele reconhece a sua obrigação de pai, não é? E como eu coloquei também, né, lá do que foi relatado por ele na entrevista, ele sempre contribuiu com o valor de alimentos, né, mas ele contribuía exatamente com o valor, né, de R$ 150, já que ele não ganhava, né, 1.500, como realmente tinha sido colocado, mas ele ganhava R$ 1.366, tá? Aí a gente vai falando, não é, que realmente ele sempre contribuiu, ele nunca foi um pai ausente, que mesmo não havendo uma prévia determinação judicial, ele já vinha contribuído com R$ 150, que a filha dele, a Luíse, também é dependente dele no plano de saúde, então isso daí tem de ser levado em conta, tá? E aí a gente começa a bater exatamente na versão, não é, da autora, tá? Deixa eu ver aqui o que que Erika está dizendo. Professora, não achei a parte que diz que os alimentos provisórios foram fixados em 25%. Será que eu não coloquei isso? Deixa eu ver aqui, linda.
Só um minutinho, deixa eu puxar aqui o nosso trabalho, eu vejo já já se eu coloquei isso ou não, né? A inicial, não é? Lá no início. Não, tem aqui sim, olha, lá na nossa atividade, vai dizer o quê? Deixa, ó, tá aqui. Lá, na primeira folhinha mesmo da nossa atividade, né, que está lá nos arquivos, eu coloquei lá no finalzinho o seguinte, na primeira página, assim requer a menor a fixação de alimentos provisórios e impostos definitivos no valor de 35% sobre o valor da remuneração percebida. E no início da segunda página tem o seguinte, não é? Em sede de decisão interlocutória, este insigne juiz arbitrou alimentos provisórios em favor da autora no importe de 25%. Localizou, Érica? Né? Então, essas informações que eu coloco é exatamente para a gente, né, ir jogando com elas. Tá? E aqui, queridos, a partir, não também aqui nos fatos, a gente vai bater na versão autoral. Vocês lembram, né, que tem medida protetiva. Então, a gente vai dizer o quê? Que realmente aquela medida protetiva, ela não tem razão de ser, não é que ela foi baseada somente, em relatos, da representante legal da autora, porque se tivesse, por exemplo, um exame de corpo de delito, eu teria apontado para vocês ali na história, tá? Que realmente que estaria acostado, por exemplo, um exame de corpo de delito que comprovaria as agressões, não é? Mas ali a gente vai ver que só tem um relato das agressões. Então a gente vai começar a dizer, não é que isso daqui realmente, não aconteceu, tanto que não há, realmente, nenhuma prova dessa agressão, tá? E também a gente deveria colocar o quê? A versão do nosso contestante em relação àquela acusação que ele teria invadido a casa, teria retirado os móveis, não é? E realmente, pelo nosso contestante, isso daí não aconteceu, não é? Realmente eles moravam numa casa emprestada, né? A Luíse, juntamente com a sua mãe, teria saído da casa e a proprietária, ela realmente solicitou a devolução da casa. Ele tentou entrar em contato com a representante legal da Luíse e não conseguiu, tá? E o que foi que ele fez? Ele contratou um chaveiro, não é, para tirar os móveis da casa e colocou tudo num depósito, né, no local que pertence ao pai dele, tá? E a gente, né, e aqui que realmente a gente sempre encontra uma dificuldade, né? E eu vou dizer que essa dificuldade não é só de vocês, né? Todos nós, né, em algum momento, a gente se depara com dificuldade na escrita, que é exatamente o quê? Para colocar esses fatos da forma mais convincente possível, tá? E aqui, não é, a gente contaria nos fatos toda a história, e aí bateríamos também naquelas despesas, porque, como eu coloquei lá no nosso resumo, ela pede, não é, alimentos, né, ela apresenta despesas no valor, não é, de um valor muito alto, não é? Mas nessas despesas, a criança apresenta o quê? Gastos com conta de água, gastos com conta de luz, bem, e nós sabemos que alimentos, não é? Eles são alimentos para a criança. Também ela colocou ali, não é, que vestuário calçado gastaria R$ 200. Ora, uma criança, não é, gastar todo mês R$ 200 de vestuário para calçado, não é? Claro que isso pode acontecer, mas realmente pessoas, não é, que apresentam um maior poder aquisitivo, né? Podem até gastar bem mais do que isso. Mas o que a gente tem de bater é o seguinte, que nos alimentos você tem de colocar realmente, não é, despesas que são certas, que são fixas no mês. E a gente vai ver, por exemplo, que a água não pertence à criança, não é?
A luz também, não. O vestuário calçado de R$ 200, aí colocou também farmácia de R$ 170. Quer dizer, isso daí não são gastos mensais. Aí a gente bateria nisso daqui também, não é? E dizendo que, não é, que realmente o nosso contestante, ele não pode ser responsabilizado por todas as despesas, não é, de uma casa, que você não pode transferir para ele, né, todo o ônus, não é, da residência, e sim o ônus da criança, tá? Também, e aí o que que a gente faria, não é, aí nesse primeiro tópico da reconsideração dos alimentos provisórios, a gente já ofertaria a proposta do nosso contestante, porque realmente o Inácio, ele não pode pagar o que ela pediu, 35%, e ele não pode pagar nem os 25% que foram deferidos, foram arbitrados pelo juiz. Mas a gente tem de fazer uma proposta. E a proposta dele foi qual? Né? De 15% dos vencimentos. Tá? E depois disso, ainda nos fatos, nós abriríamos um outro tópico dizendo que da impossibilidade de adimplir os alimentos definitivos, e a gente abriria só um parágrafozinho, vocês poderiam fazer junto, não é? Não é necessário abrir dois tópicos aí, mas também salientando o quê? Que ele só pode pagar 15% e que ele já pede desde já que os alimentos, não é, provisórios sejam rebaixados de 25% para 15% e que, ao final, esses 15% sejam transformados em alimentos definitivos. Tá? É uma coisa que eu sempre tentei informar para vocês, em matéria de alimentos, era o seguinte: quando a gente atende, né, o nosso assistido e que ele diz que não pode pagar os alimentos provisórios, a gente vai buscar exatamente uma contraproposta dele, não é? E a gente vai dizer o seguinte: olha, provavelmente o juiz só vai abrir essa contestação na audiência de conciliação e mediação. Vamos supor que a audiência seja daqui a 90 dias, não é? E ele teria a obrigação de pagar esses alimentos provisórios, conforme foram fixados pelo juiz até a audiência. Aí o assistido diz para a gente: não, mas eu não posso pagar 25% até a audiência, só posso pagar 15%. E aí é que a gente dá aquele papel para ele, que estava até nas nossas pastas, não é, físicas, dizendo que, olha, então você liga para cá, para esse número, não é? Agenda com um defensor, não é? Que pode ser o defensor, não é, da vara, e se a autora tiver sido representada pela defensoria, é o defensor da vara subsequente, não é? Então você procura esse defensor para ver o que ele vai fazer, porque a depender, né, da relação entre defensor e determinado juízo, pode ser que o defensor diga o seguinte: olha, eu tenho de agravar para baixar esses alimentos provisórios. Ou o defensor pode dizer o seguinte: não se preocupe que eu vou falar com o juiz, eu vou levar exatamente, né, o seu caso, e pode ser que ele reveja já a fixação dos alimentos provisórios, tá? Mas é sempre importantíssimo na contestação que a gente, não é, informe quanto o assistido pode pagar, não é? E também peço que essa proposta aí, não é, do rebaixamento dos alimentos provisórios, eles sejam convertidos em definitivos, tá? Então, aqui seria, queridos, né, os nossos fatos. O direito, vocês... o Antônio Lucas está dizendo, né? Seria necessário provas testemunhais, exame de corpo de delito, etc., né? Seria necessário, Antônio Lucas, assim, não é? Para ela provar que ela foi agredida, claro que a juíza, né, lá do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, ela, na dúvida, deferiu a medida protetiva. Mas o interessante, claro, né, que essa medida protetiva ela tivesse sido deferida, isso daqui eu estou falando, não é, para a defesa do nosso contestante, não é claro, tá? É bom salientar isso. Quem é que a gente está defendendo, né? Então a gente vai articular aí.
Então, seria interessante que ela tivesse, não é, acostado o exame de corpo de delito. Se ela não acostou, então a gente pode colocar em dúvida a veracidade, não é, da argumentação dela, apesar de eu, particularmente, como mulher, não gostar de fazer isso, né, mas o nosso trabalho realmente é defender o nosso cliente, tá? E aí a gente poderia colocar exatamente como você postou aqui, a insuficiência probatória, né? Agora, mal contada essa história dos cadeados, né? Exatamente, né? Aí a gente tem exatamente o nosso poder de sedução ali que a gente vai explorar na nossa contestação, não é? Tentar realmente dar, pelo menos, né, despertar no juízo de família alguma dúvida para favorecer, não é exatamente, não é o nosso assistido aí no caso, o contestante, tá? Seria muito bom, não é, que ele até tivesse arrolado, o que não aconteceu nesse caso, não é? Mas por acaso se a gente tivesse atendido ele esse semestre, não é? O que a gente teria pedido também? Que ele arrolasse como testemunha o chaveiro, não é? Isso daí seria muito importante. Esse caso nós atendemos lá no EPJ no semestre passado, e nós pedimos isso, aí ele enrolou, né? Ele disse que não sabia, que ele tinha realmente ligado para um número, e ele não sabia o nome do chaveiro, não sabia mais como encontrá-lo, mas aí seria, não é, realmente um testemunho legal, né? Você levar o próprio chaveiro para exatamente ratificar a tua versão, tá? É, Érica, né? É fogo, né? Mas ele enrolou a gente totalmente no semestre passado, tá? Dizendo que não sabia. E aí, né, por isso que a gente tem de, né, usar do nosso conhecimento e criatividade também nesses momentos, tá? O direito, eu acredito que vocês não tenham tido trabalho com ele, por quê? Porque nós temos muitos modelos de contestação que trazem, né, uma fundamentação jurídica legal. A única coisa que eu vou pedir para vocês, não na próxima contestação, que ela é mais complicadinha, né? Eu estou com uns fones horríveis aqui, eu vou tirar. Ficar escutando vocês, tem esse microfone mesmo, né? A única coisa que eu peço para vocês, né, nessa próxima contestação é o seguinte, né, vocês vão ter lá modelo também, né, no nosso material didático de contestação em busca e apreensão. O que eu peço? Que vocês procurem, né, só jurisprudências um pouco mais recentes, uma jurisprudência diferenciada. Eu nem vou pedir isso, né, em contestação de alimentos, porque nós temos realmente tantas contestações com a fundamentação jurídica tão legal, e vocês podem utilizá-la sempre, tá? Mas é interessante o quê? Que na fundamentação jurídica, mesmo que a gente tenha uma fundamentação jurídica, não é, que a gente possa realmente transplantá-la integralmente para a nossa contestação atual, mas eu sempre peço que, mesmo no direito, vocês abram um parágrafo fazendo referência ao caso, não é, que a gente está trabalhando. Por exemplo, se vocês olharem no espelho, não é? Quando a gente pega aqui o direito, aí a gente vai citando, né, a lei de alimentos, aí vamos citando também, né, doutrina do Orlando Gomes, vamos citando jurisprudência, tá? Tudo bem. Citamos o Arnoldo Wald, Maria Helena Diniz, né? Citamos também doutrina, não é? Também, novamente, da Maria Helena Diniz, né? Mas aí é interessante a gente fazer o link com o caso concreto, né? Aí a gente vai, não é? Abrimos até um parágrafo dizendo o seguinte, não é? No presente caso, o requerido não possui condição financeira capaz de ofertar a pensão alimentícia na porcentagem fixada provisoriamente, sem que haja prejuízo das suas necessidades, levando em consideração que sua renda mensal não é suficiente para oferecer o valor alimentar. Tal se dá porque o dever alimentar comete a ambos os genitores, então, sempre aquilo, não é, que até a gente vem trabalhando no nosso checklist, que é exatamente alinhar o quê? Lei, doutrina, jurisprudência, fatos, não é?
para não ficar só aquilo que muitas vezes a gente vê nas petições iniciais, né, naquele nosso grande arquivo de petições iniciais que nós temos lá na rede interna da Unifor, ali no G, muitas vezes você vai ver o quê? Quando você fala fundamentação jurídica, é só colocando um monte de artigo, jurisprudência, e pronto, e a coisa fica solta. E é interessante que a gente sempre faça realmente um entrelaçamento, tá? Também não é errado, né, de forma nenhuma, vocês fazerem, não é, redigirem fatos com fundamentação jurídica já, fazendo esse link. Não é errado de forma nenhuma. Agora, eu particularmente acho mais difícil, tá? Você faz o relato, aí coloca lei, doutrina e jurisprudência, né? Para mim, fica uma coisa mais complexa. Eu acho mais fácil para a gente fazer primeiro os fatos e depois fazer a fundamentação jurídica com alguns pequenos links em relação aos fatos, não é, que nós relatamos, tá? E como a gente vê em contestação, os pedidos, né, eles são muito simples. O que a gente pediria? Primeiro, né, o acolhimento do pedido de gratuidade. No segundo momento, o quê? Exatamente aquela preliminar, que aquela preliminar dá exatamente, não é, do não comparecimento à audiência de conciliação e mediação, que ela fosse realmente, não é, acolhida, não é, pelo juízo, né, o acolhimento da preliminar suscitada e no sentido de, não é, de dispensar o comparecimento do contestante à audiência de conciliação e mediação, por haver medida protetiva, não é, contrária a ele. Aí o terceiro tópico seria o quê? A reconsideração dos alimentos provisórios, não é? Porque ele não pode pagar 25%, como foi arbitrado pelo juiz, não é? Já fazendo aí a oferta, não é, de 15%. O outro tópico seria o quê? A gente muitas vezes fica na dúvida, eu vou pedir o quê? A total improcedência, a total procedência, a parcial procedência. A gente vai ver que, nesse caso, não dá para pedir a total improcedência. Quando é que a gente pediria a total improcedência, não é, dos alimentos? Por exemplo, se fosse uma ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, onde o nosso assistido, ele diria o quê? Não, mas eu não sou pai desse menino, não é? Então, a gente faria o quê? A gente pediria a total improcedência do pedido, tanto em relação, não é, à paternidade, como em relação à fixação de alimentos. Mas aqui não é o caso, não é? Ele é o pai, né, da Luíse. Então, o que a gente vai pedir? A gente pede a parcial procedência, porque eu e a Regina, a gente até acha muito mais simpático pedir a parcial procedência do que a parcial improcedência. Então, a gente pediria a parcial procedência do pedido, né, arbitrando os alimentos provisórios, não é, novamente em 15%, e ao final convertendo-os, não é, em definitivos, tá? Aí pediríamos também a intimação pessoal do contestante, não é? Que a partir daí ele não vai ser mais citado, né? Ele já sabe, não é, que ele está fazendo parte da relação processual. Então, a intimação pessoal dele para outros atos, né, que o juiz possa realmente aí, não é, deferir, tá? Nós pedimos, como tem também, não é, como uma demanda de família envolvendo o menor, a gente pede, né, a intimação do representante do Ministério Público, e se vocês quiserem, a gente pode pedir, não é, a condenação da autora, tá, nas custas processuais e honorários advocatícios. O último pedido seria o quê? Exatamente o deferimento de todos os meios de prova em direito admitidos, não é? Aí a gente coloca especialmente o depoimento pessoal das partes, prova testemunhal,
A única coisa que a gente não pode fazer em prova testemunhal seria exatamente o quê? Dizer assim, não é? A oitiva das testemunhas, não é? Cujo rol segue em anexo e que comparecerão independentemente de intimação, isso daí a gente nunca pode fazer. Eu sei que, quer dizer, nós nunca devemos fazer. Por quê? Porque se eu digo que as testemunhas comparecerão independentemente de intimação, eu estou dizendo o quê? Que vai ficar na responsabilidade do contestante levar as testemunhas dele, não é? Então, é bem interessante a gente não citar, não é? É exatamente que o contestante, ele levará as testemunhas independentemente, não é, de intimação, tá? Coloca só o quê? Depoimento pessoal das partes, oitiva das testemunhas cujo rol segue em anexo, não é? Ou então, né, ao final, arroladas, como vocês quiserem, tá? E como vocês sabem, contestação não tem valor da causa, a gente colocaria só a nossa data e continuaria colocando o nome aí da Regina, não é? Da Regina ou meu, né, como vocês preferirem aí, tá certo? Então, isso daí seria o que eu teria para comentar com vocês sobre essa nossa primeira contestação, tá? E aí eu queria ouvir de vocês agora. E aí, foi legal? Lembraram desses detalhezinhos? Pegaram os modelos ali, mais ou menos como eu estou falando, ou fizeram de uma forma diferente? Vixe, Denis, travou, foi aqui a minha contestação, a minha internet parece que está ok, né? Ah, posso olhar, né, um pouquinho a segunda, que a gente tem até o dia... tá certo, joia, né? Fiz mais ou menos, joia, Júlia, né? E aí, alguma dúvida, queridos? Tá tudo ok? Então, agora eu vou abrir, só para comentar um pouquinho, não é, o nosso segundo trabalho, tá certo? Que eu vou pegar ele aqui no Unifor Online. Queridos, essa daqui, não é uma ação de busca e apreensão, tá? E eu peço que, não é, que vocês vejam o que está alegado na inicial, vejam bem direitinho, né, e façam realmente, né, o resumo da inicial em tópicos, tá certo? Aqui tá bem, bem tranquilo para vocês, porque realmente eu me baseei, claro, né, totalmente na inicial, né, para fazer esse alegado aqui, né, então tá bem o mais completo possível, tá? E na versão do contestante, né, se vocês olharem aqui o trabalho da gente, esse segundo trabalho, vocês vão ver o quê, tá? Que realmente, não é, o que aconteceu, né? Que o juiz indeferiu, não é, o pedido da mãe, não é, em relação à busca e apreensão. Exatamente porque o juízo, né, eu até coloquei aqui, lá no finalzinho do alegado na inicial, não é, que opinando ao final, não é, exatamente pelo indeferimento da tutela de urgência. Dessa forma, em decisão, o doutor juiz, acompanhando a manifestação do ministerial, indeferiu o pedido de busca e apreensão formulado liminarmente, tá? Então, o que aconteceu, né? Quando a mãe impetrou essa ação de busca e apreensão em favor da filha dela contra o nosso assistido, o juiz indeferiu, porque ele achou melhor ouvir primeiro as duas partes, para depois ir marcar audiência de conciliação, para ver, né, se eles chegariam a um acordo, tá? Mas olha o que aconteceu, né? E essa versão do contestante, né, esse contestante aqui, que é exatamente não é, o Antônio Flávio, no semestre passado, ele pareceu ser um cara muito correto, tá? Eu tive realmente uma ótima impressão, não é, desse assistido, tá? Ele fez um monte de atrapalhada, realmente, por desconhecimento mesmo, né? A gente vê aqui
no relato que ele pegou a criança para passar 15 dias e acabou passando 2 meses com ela, tá? Então, isso daqui, realmente, ele confessou, mas ele teve um motivo para isso, tá? Para não devolver a criança em 15 dias. Esse motivo está até aqui, não é? Na versão do contestante, tá? E ao que tudo indica, esse motivo que ele alegou para não devolver a filha para a mãe, ele foi real, tá? Mas tem uma coisa aqui que eu quero que vocês explorem bem direitinho. O que é? É porque a mãe da criança, não é? Que é exatamente a dona Joyce, o que foi que ela fez? Ela, inconformada, que ele não devolvia a criança, mesmo sabendo que o juiz tinha indeferido nessa tutela antecipada aí, ela vai numa delegacia, ela fala com o delegado, ela chega com força policial na casa dele e ela pega a criança. E ele diz que não pôde fazer nada nesse sentido, porque ele não tinha a cópia da sentença, da decisão interlocutória do juiz, não é? Que indeferiu exatamente, liminarmente, essa busca e apreensão. Então, ele até falou para os policiais isso, olha, mas o juiz não deu, vai ter audiência tal dia. Aí os policiais perguntaram onde estava a sentença, né? Ele não tinha cópia da sentença. Aí a gente perguntou, não depois, não é, por que ele não tinha voltado à delegacia para falar com o delegado e mostrar a cópia da sentença, né? E aí foi que ele disse que ele não gostaria de se aproximar daquela delegacia. E aí nós ficamos, não é, que ele tinha receio realmente de alguns policiais que lá estavam. E realmente, como não fazia parte, não é, a gente não ia colocar isso na contestação, que ele se sentia ameaçado, né, por A ou por B sem prova, né, seria até um complicador para ele, nós nem, né, ventilamos isso daí, tá? Mas é interessante que vocês encontrem argumentos, não é, para bater exatamente nessa atitude da mãe, tá? Ao ter realmente utilizado, né, de uma autotutela, praticamente, para ter a filha novamente com ela, tá? Então, esse, né, é o tchan, não é, dessa cautelar de busca e apreensão. É vocês conseguirem localizar juridicamente, não alguma argumentação jurídica para complicar, não é, a mãe da criança em relação a esse exercício, não é, da autotutela, desrespeitando já, não é, exatamente uma decisão judicial, tá? E pedindo também, né, que vocês procurem jurisprudências mais atualizadas. Tudo bem, queridos? Tá bom aqui o segundo caso? Tá interessante? Tudo bem? Bem, pois eu vou parar aqui a nossa gravação, tá certo?